Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje fala sobre 3 décadas de história do movimento dos atingidos por barragens, a MAB. Para falar um pouco mais dessa iniciativa que mudou a história de milhares de pessoas, principalmente aqui no sul do Brasil, com a chegada das barragens nos anos 80, nós vamos conversar hoje com o senhor Ricardo Montanher, que é um dos fundadores da MAB e também atualmente ativista, coordenador estadual da entidade, ele que está online conosco. Senhor Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor. É um prazer nosso também podermos usar este espaço e divulgar a comemoração dos 30 anos da construção do movimento dos atingidos por barragem a nível nacional, de muita luta, muita história que aconteceu ao longo dos 30 anos. Pois é, bom, muitos jovens hoje em dia não sabem muito bem ou não têm um conhecimento profundo da história da MAB, né, que é o do movimento dos atingidos por barragens. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para essas pessoas o que é a MAB, né, e como que é o funcionamento dela. O MAB é um movimento popular, autônomo, um movimento social, que ele luta pelo direito dos atingidos pelas barragens a nível nacional, atingidos e atingidas, e luta também por uma causa justa, das melhores condições de vida para todos os atingidos e atingidas do Brasil e em todas as regiões onde que acontecem os projetos das hidrelétricas. Mas também visa construir um projeto alternativo, um projeto elétrico, energético, popular, onde que a participação das pessoas atingidas e a geração e a transmissão da energia seja um bem social, que a água e a energia não seja uma mercadoria. Esses são os grandes objetivos centrais do MAB. Então, ele trabalha a nível, nas regiões onde que acontece a construção das barragens, onde aconteceu, que ele trabalhou, mas visa bem forte defender o direito dos atingidos pelas barragens. Por quê? Porque foi apontado na década de 2010 que 16 direitos humanos são violados pelas grandes empresas na construção das hidrelétricas a nível de Brasil. E por isso que luta constante pelo direito dos atingidos e pelos direitos humanos que sejam respeitados das populações atingidas pelas barragens. Bom, qual é que é a principal bandeira e qual a principal atuação da MAB hoje aqui no país e no Rio Grande do Sul? Além de lutar aí pela política de direito, defesa dos direitos humanos dos atingidos por barragem, atualmente o movimento está associado aos demais movimentos populares a nível nacional, de movimentos sociais, onde que os brasileiros todos lutam em defesa do Sistema Único de Saúde diante da pandemia que estamos vivendo hoje, a vacina já para todos e todas. Então, isso é uma bandeira atualmente que o movimento se junta com os outros movimentos sociais para fazer isso. Defende a retomada do auxílio emergencial de R$600 para 72 milhões de brasileiros. Também, no avanço do marco normativo para os direitos das populações atingidas por barragem, uma política nacional, onde que tenha critérios na execução dos projetos de construção das hidrelétricas, que os atingidos e as atingidas sejam respeitados e tenham os seus direitos, porque hoje não existe uma política do Ministério de Minas e Energia para tratamento das populações atingidas por barragem. E também o movimento na pauta nacional hoje também luta uma batalha constante na mudança da política normativa que trata da segurança das barragens, que é a mudança da lei 14.066 de 2020, aonde que se respeite a segurança. Nós temos o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, lá em Minas Gerais, que ainda nenhum direito foi reparado pelas populações atingidas. Então, esses são focos principais. E nós recordamos aqui que o movimento surgiu aqui na região através da aliança com os outros movimentos sociais, ele surge aqui na região
de Itá e Machadinho, com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, na época da CPT, dos pastores, dos padres, bispos, sindicatos de trabalhadores rurais, o papel que teve o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Erechim, início da década de 80, para a construção da Comissão Regional dos Atingidos por Barragem da Bacia do Rio Uruguai, a CRAB. Então, teve papel muito importante. E, a nível nacional, nós também sabemos o papel que teve a Comissão Pastoral da Terra, o papel que teve os sindicatos, as pastorais sociais, as igrejas, outros movimentos populares nessa construção do MAB nesses 30 anos. E relembrar também que, na época, o movimento sindical, através do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, teve um papel importante do Departamento Rural para a construção do movimento a nível nacional, porque nós começamos a nossa luta regional aqui na região, transformamos essas lutas regionais aqui da região articulado com as outras lutas nacionais e regionais, onde que em 1989 aconteceu o primeiro encontro dos atingidos por barragem, em abril de 89, lá em Goiânia. E 14 de março de 1991, a conclusão no primeiro Congresso dos Atingidos por Barragem do Brasil, a criação do Movimento dos Atingidos por Barragem a nível nacional. A partir disso também começa esta articulação nacional e internacional do MAB, que o MAB também foi um dos articuladores para a realização do primeiro encontro internacional dos atingidos por barragem em Curitiba, em março de 1998. 14 de março de 1998, foi realizado o primeiro encontro internacional dos atingidos por barragem em Curitiba. Deste encontro internacional surge, no decorrer, logo em seguida, uma criação mundial de atingidos por barragem, onde que foi analisado todas as consequências e os impactos sociais e ambientais da construção das barragens. Em todos os lugares aonde, a nível mundial, que as barragens eram construídas, ou são construídas, os mesmos impactos sociais e ambientais que são irreparáveis, porque quando você mexe com uma estrutura social, com uma estrutura ambiental física do local, é difícil de você conseguir reparar todos esses danos. Então, a luta é constante. Ao longo dessa história de 30 anos de luta, teve todo esse processo. A região aqui teve muitas lutas, muito enfrentamento na barragem de Itá e Machadinho, que nós participamos na década de 80, e depois se transforma no movimento nacional, e as pautas ainda hoje, temos as pautas locais, as estaduais. Aqui no estado, nós temos uma pauta de reivindicação que seja reeditado o decreto-lei, aonde que 23 de julho de 2014, o decreto-lei número 51.595, criava uma política para os atingidos pelas barragens, e foi revogada em 2019, ou melhor, em 2018 foi revogado esse decreto, onde que hoje o Estado não tem mais. Então, são pautas estaduais também que nós reivindicamos: apoio à produção agrícola e pecuária das famílias atingidas, criação de políticas públicas para energias renováveis e a defesa das companhias de geração elétrica, que é a ACE, como empresas públicas, e a defesa também da companhia de água e saneamento, que é a Corsan, como empresa pública. Então, essas são as pautas nacionais e estaduais, e a nível local também, cada região tem a sua realidade que defende essas pautas. O senhor vê, né, a importância de uma entidade como a MAB, né? E o que nos orgulha é que surgiu aqui na nossa região, surgiu aqui no norte do Rio Grande do Sul e ganhou o Brasil em proporções gigantescas, né? Eram aquelas pessoas que se viam as suas terras sendo atingidas pelas usinas hidrelétricas por obras gigantescas, como o caso da usina Machadinho, o caso da usina Itá, que o senhor acompanhou de perto, aquele movimento que surgiu e cresceu e hoje se tornou, 30 anos depois, todo esse movimento que segue batalhando, como o senhor falou, por pautas atuais hoje, como a questão lá de Mariana, de Brumadinho, que afetou milhares de pessoas, não apenas aquelas atingidas, mas tantas outras. Eu tenho uma pergunta para o senhor, 30 anos depois, desde que o senhor conheceu o MAB lá na primeira vez, valeu a pena
toda essa década, 30 anos fazer parte dessa história, o senhor que viu o movimento lá no comecinho com os primeiros, o senhor que fez parte dos primeiros fundadores, se tornar hoje essa grande entidade que tem uma representação nacional muito importante, que é ouvida por governos de vários países, em várias situações, em congressos, como o senhor se destacou. Como é que é ver hoje toda essa história que se tornou a MAB para o senhor? O que significa esse momento? Recordando esses 30 anos de história, de luta, conquista, de enfrentamento, de organização, do movimento de atingidos por barragem, é até difícil de ter palavras, agora até nos emociona saber que essa história foi construída aqui na nossa região, nasce aqui e ela se estende a nível nacional e a nível internacional. Eu diria que valeu, não só a pena, valeu muito a pena, valeu mesmo, porque jamais se tiver, não é desprezando o ensino teórico, o ensino científico, mas a nossa experiência, o envolvimento na luta concreta, não existe faculdade da vida, não existe faculdade que te traz tanta informação, tanta formação pessoal, política e conhecimento como o MAB nos trouxe ao longo desses 30 anos. Se nós tivemos algumas oportunidades, tivemos porque construímos no coletivo, junto com os demais companheiros, com os demais apoiadores, entidades pastorais, igreja, a imprensa, o rádio, o jornal, a televisão. Isso também nos ajudou nessa construção. Nós sabemos o papel importante que teve muitas vezes a imprensa nos ajudar a divulgar nossa luta, nossas reivindicações, os nossos direitos que buscávamos. Então, essa história, de fato, lembrando agora 30 anos atrás, lembrando 14 de março de 1991, ou lembrando lá em 1984, quando começamos a se envolver na Comissão Regional de Atingidos por Barragem, a CRAB, por uma questão concreta, porque éramos ameaçados pela barragem de Machadinho, valeu muito a pena, porque a nossa luta, nós também mudamos o projeto da barragem de Machadinho, aonde que nós não fomos mais desalojados, nós não fomos mais atingidos pelo projeto. Então, eu diria que valeu muito essa nossa luta ao longo dos 30 anos. Então, uma vida longa que o MAB teve e está tendo e vai ter pela frente. Com certeza, claro, estamos vivendo um momento muito difícil, que toda a humanidade está vivendo esse momento de dificuldade, da pandemia, umas incertezas, umas angústias pessoais de cada um, mas temos certeza que esses desafios serão superados através das organizações sociais, através dos movimentos populares, através do MAB, e em seu local, qualquer um em seu lugar, é possível vencer esse desafio e avançarmos para uma mudança social, uma transformação onde que as pessoas sejam relocadas na sociedade e possam ter uma vida digna, uma vida onde que as pessoas sejam felizes e tenham terra, trabalho e comida. Muito bem. Bom, nós estamos conversando com o senhor Ricardo Luiz Montanhera, ativista, coordenador estadual e um dos fundadores da MAB. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Seu Ricardo, eu quero agradecer, em nome de todo o Grupo Bom Dia, a sua disponibilidade de estar conversando conosco, compartilhando um pouco dessa história que o senhor vivenciou e vivencia há 3 décadas. E olha, em nome de tantas pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo essa entrevista e nos escutando, eu quero agradecer porque o trabalho da MAB foi valorizar e cuidar de quem, na época, podia ter ficado de fora dos benefícios que as barragens iam trazer. As barragens vieram para trazer desenvolvimento, mas se não fosse a MAB, esse desenvolvimento não chegaria a tantas pessoas da forma que chegou e os projetos não seriam tão grandiosos do que foram, porque vocês representam centenas e milhares de pessoas que foram atingidas. Muito obrigado, em nome de todo o Grupo Bom Dia. Fique sempre à vontade de retornar aqui e conversar conosco. O senhor é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado por essa entrevista. Nós que agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores nesses 30 anos de luta do Movimento de Atingidos por Barragem, o MAB.
Muito bem, o nosso programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Até a próxima!